One Story, 56. Isaías, parte 1. Meu povo não entende. Isaías, capítulos 1 a 35. Agora chegamos aos livros proféticos, depois de termos concluído os livros históricos e os livros poéticos. Aqui, Deus começa a repreender os pecados do seu povo e a declarar o juízo como consequência desses pecados. Mas, logo antes disso, no Cântico dos Cânticos, vimos o profundo e inabalável amor de Deus por seu povo, mesmo por aqueles que, por causa do pecado, acabariam enfrentando a destruição. As palavras de Deus em Cântico dos Cânticos 4:7. Tu és toda formosa, minha querida, em ti não há defeito algum. Não foram sarcásticas nem condicionais. Eram verdadeiras. Embora agora Deus vá repreender com dureza e julgar com severidade, tudo flui do seu amor. Cada repreensão, cada juízo, vem do amor. Os dois grandes temas dos profetas são o juízo e a salvação. Deus realmente traz juízo sobre o seu povo, mas sempre com o objetivo de restauração e salvação. Antes do juízo, Deus primeiro os repreende, mostrando-lhes por que merecem ser julgados. Por outro lado, as nações usadas como instrumento de juízo contra o povo de Deus não recebem tal restauração. Elas enfrentam apenas o juízo. Essas nações foram usadas temporariamente como instrumentos de disciplina, mas acabaram desaparecendo do cenário da história da redenção. Ao lermos e estudarmos os profetas, precisamos aprender a enxergar o amor de Deus. Precisamos encontrar o coração de um pai que disciplina com profunda dor. Contexto histórico de Isaías. Isaías começa com esta introdução. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. A primeira metade do livro se passa antes da queda de Jerusalém. Nesse período, a Assíria estava se levantando como uma força poderosa no antigo Oriente Médio. Por isso, grande parte dessa primeira seção contém repreensões aos pecados do povo de Deus e advertências sobre o juízo que viria e o exílio babilônico. A segunda metade se passa depois da queda de Jerusalém, olhando para frente, para o cativeiro babilônico e o retorno. Ela se concentra nas promessas de restauração de Deus, no seu amor, na sua graça e na sua salvação. Entre essas duas partes, há um interlúdio histórico dos dias do rei Ezequias. Esse registro une as duas seções, mostrando como a invasão assíria ameaçou Judá, mas Deus o salvou pelo seu próprio poder. No entanto, o orgulho de Ezequias e a sua falha em glorificar a Deus abriram a porta para a futura invasão da Babilônia, fazendo a ponte da história da Assíria para a Babilônia. Assim, com base no contexto histórico de Israel, Deus abre o seu coração nos livros proféticos. Isaías gira em torno da queda de Jerusalém e do cativeiro babilônico, dois dos temas mais importantes de todos os profetas. Por essa razão, Isaías é frequentemente chamado de Introdução aos Profetas. Embora a primeira e a segunda metade de Isaías sejam diferentes em cenário e tom, elas compartilham temas proféticos essenciais. 1. Juízo contra os pecados do povo de Deus e das nações. 2. Salvação e libertação pela graça e pelo poder de Deus. 3. O dia final do Senhor. Juízo para os ímpios, mas salvação para o remanescente. Agora, vamos entrar em Isaías. Susalcam. Terra, escute. Deus diz: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento, o coxo do seu senhor. Mas Israel não me conhece, o meu povo não entende. Ele continua: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Porque ainda haveríeis de ser castigados, se continuais na rebelião. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas abertas. Ele diz: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já seríamos como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Então Deus declara: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. As luas novas, os sábados e as convocações. Não consigo suportar as assembleias cheias de iniquidade. Estou cansado de suportá-las. Ele acrescenta:
Quando vocês estendem as mãos em oração, eu escondo de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as ouvirei. Lavem-se, limpem-se, removam suas más ações da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, defendam o oprimido. E então vem o seu apelo e promessa. Venham, vamos resolver isso. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Se vocês estiverem dispostos e obedientes, comerão o melhor desta terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Isso marca o início do ciclo repetido de Deus: repreensão e consolo, juízo e salvação. Uma das razões pelas quais Isaías e os outros profetas podem parecer difíceis de acompanhar é justamente esse padrão cíclico. O dia do Senhor. Agora, vem a proclamação de esperança. O dia do Senhor está chegando. Naquele dia, muitos povos dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Naquele dia, eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Os orgulhosos serão humilhados. Somente o Senhor será exaltado. E, nesse dia, o povo lançará fora os seus ídolos de prata e de ouro, jogando-os para os morcegos e toupeiras. A canção da vinha. Aqui vem uma palavra de repreensão. Deus tinha uma vinha num outeiro fértil. Ele a cavou, tirou-lhe as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu nela uma torre de vigia e também preparou um lagar. Depois esperou que produzisse boas uvas, mas ela só produziu uvas bravas. Então o Senhor diz: tirarei a sua cerca, e ela será destruída. Derrubarei o seu muro, e será pisoteada. Essa vinha é a casa de Israel, e as videiras são o povo de Judá. Deus esperava justiça, mas viu derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Mas depois, essa canção da vinha muda. Agora o Senhor diz: eu, o Senhor, sou o seu guardião. E o rigo continuamente. Eu a protejo dia e noite para que ninguém lhe faça mal. Não estou irado com ela. Mas se espinheiros e abrolhos vierem contra mim, eu os atacarei. Eu os queimarei. Dias virão em que Jacó lançará raízes, Israel brotará e florescerá e encherá o mundo de fruto. Por quê? Porque o próprio Senhor se tornou o guardião da vinha. E mais tarde, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Ele é quem cuida de nós. O próprio Jesus se tornou a videira verdadeira, e ele nos diz: permaneçam nele. Ouvem, mas não entendem, veem, mas não percebem. Depois de repreender o seu povo, Deus chama o profeta Isaías, no ano em que o rei Uzias morreu. Para o povo de Judá, o rei Uzias era alguém em quem confiavam. No início do seu reinado, o rei Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Com a ajuda de Deus, a sua fama se espalhou até terras distantes, e ele se tornou forte e poderoso. Mas depois, seu coração se encheu de orgulho, e ele foi ferido com lepra na testa. E até o dia da sua morte, viveu numa casa separada. Ainda assim, o nome Rei Uzias era uma grande fonte de confiança para o povo. Foi exatamente no ano em que esse rei Uzias morreu, o ano em que toda esperança humana foi cortada, que Deus chamou Isaías. E Deus falou a Isaías. O Senhor disse: vai e diga a este povo: ouçam sempre, mas nunca entendam. Vejam sempre, mas nunca percebam. Torne insensível o coração deste povo, tape-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos. Do contrário, eles verão com os olhos, ouvirão com os ouvidos, entenderão com o coração, se converterão e serão curados. Isso significa que a salvação já não viria simplesmente por serem israelitas de nascimento. O evangelho seria proclamado também aos gentios. E aqueles a quem o próprio Deus fechou os ouvidos e cegou os olhos, esses não ouviriam nem viriam. Mas aqueles a quem Deus abriu os ouvidos e os olhos, somente esses ouviriam, somente esses viriam. Somente esses se tornariam verdadeiros filhos espirituais de Deus. Essa mensagem percorre todo o restante dos profetas, passa pela parábola do semeador de Jesus, pelas palavras do próprio Jesus, e chega ao livro de Atos.
Sim, o Evangelho será proclamado a todos, mas somente aqueles que recebem o direito de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem e recebem o nome de Jesus Cristo, somente esses nascem de Deus. E a disciplina de Deus continuaria até que o Senhor tenha enviado todos para longe, e a terra esteja totalmente desolada. Mas Deus prometeu que deixaria um toco, um remanescente, e esse toco é a semente santa. E essa semente santa não é outra senão o próprio Jesus Cristo. Ele será chamado Emanuel. Agora, depois da repreensão, Deus dá uma mensagem de salvação. Acais, neto de Uzias, foi um rei mau. Durante o seu reinado, Arã e Efraim formaram uma aliança e vieram atacar Jerusalém. Como resultado, o coração do rei Acais e do seu povo tremeu como árvores da floresta agitadas pelo vento. Foi então que Deus enviou Isaías para se encontrar com o rei Acais. E Deus disse: tenha cuidado, fique calmo e não tenha medo. Não desanime por causa desses 2 tocos fumegantes. Quando Isaías foi se encontrar com Acais, Deus lhe disse para levar consigo seu filho, Shear-Jashub. Shear-Jashub significa um remanescente voltará. Sim, somente o remanescente voltará. Deus estava dizendo que ele mesmo traria o seu povo de volta. E ele lhes disse: se vocês não ficarem firmes na fé, não permanecerão de pé. Como sinal, Deus lhes deu esta profecia: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Não foi porque o rei Acais ou Judá merecessem isso. Foi somente por causa do zelo de Deus, a paixão de Deus que busca o seu povo. Tudo o que Deus planeja, tudo o que Deus determina, certamente acontecerá. O nome Emanuel, que significa Deus conosco, se cumpre no Filho de Deus, Jesus Cristo. Marshall Al-Hashbaz. Deus deu a Isaías outro filho, e lhe disse para dar a este menino o nome de Marshall Al-Hashbaz. Esse nome significa rápido para o despojo, veloz para a presa. Por meio desse nome, Deus estava declarando o que logo aconteceria. A riqueza de Damasco, capital de Arã, e os tesouros de Samaria, capital de Israel do Norte, logo seriam levados pelo rei da Assíria. Mas qual era o problema com o povo de Deus? Mesmo depois de tudo isso, ainda não confiavam no Senhor. Continuavam dependendo do poder do mundo, de Damasco e de Samaria. Mas Deus lhes disse: até mesmo essas coisas nas quais vocês confiam, Damasco e Samaria, cairão. Tudo em que vocês se apoiam vai desmoronar. E sim, o poder da Assíria ameaçará Judá até o pescoço. Mas ainda assim, Deus diz: mesmo que o inimigo ameace, mesmo que ele se gabe e planeje, não subsistirá. Não acontecerá. Por quê? Porque Deus está conosco. Mesmo que o povo de Deus continuasse rebelde, mesmo que continuasse confiando no mundo em vez de confiar no Senhor, Deus nunca os abandonou. Por causa da aliança que fez com Abraão, Deus permaneceu com seu povo. E Deus disse: sigam a lei e o testemunho. Em outras palavras, permaneçam firmes na minha palavra. Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Logo depois da promessa de Emanuel, Deus deu outra profecia sobre o Messias. Muito antes de Jesus vir e dizer: terra de Zebulon e terra de Naftali, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Deus já havia pronunciado essas palavras. E Deus disse: um menino nos nascerá, um filho nos será dado. E este menino será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Seu governo e a paz não terão fim. Ele reinará sobre o trono de Davi, estabelecendo-o com justiça e retidão para sempre. E quem fará isso acontecer? Não é o esforço humano, não é o poder do mundo, mas o zelo do Senhor dos Exércitos é que realizará isso. Certamente acontecerá. Do tronco de Jessé, um rebento brotará do tronco de Jessé. Das suas raízes, um renovo dará fruto. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho e de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. E naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um estandarte para todos os povos. As nações buscarão a sua presença, e o lugar do seu descanso será glorioso.
Naquele dia, o dia da salvação. Naquele dia, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, o Senhor estenderá a mão pela segunda vez para reclamar o remanescente sobrevivente do seu povo. Naquele dia, o povo de Deus dirá: certamente Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não terei medo. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Naquele dia, o povo de Deus confessará: Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque com perfeita fidelidade tens feito maravilhas, coisas planejadas há muito tempo. E ainda, Senhor, Tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que temos realizado, Tu fizeste por nós. E novamente, Senhor, tem misericórdia de nós. Em Ti temos esperado. Sê a nossa força a cada manhã, a nossa salvação no tempo da aflição. Naquele dia, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. É Ele quem nos salvará. E naquele dia, os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com cânticos. Alegria eterna coroará as suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. O dia da salvação para o povo de Deus, o dia do juízo para as nações. Esse dia será a salvação para o povo de Deus, para o remanescente. Mas para as nações e para aqueles que não são o povo de Deus, será um dia de juízo. E naquele dia, Deus castigará o Leviatã, a serpente veloz. Ele matará o monstro que está no mar. Juízo sobre as nações. Egito, Assíria, Babilônia, todos foram instrumentos nas mãos de Deus. Mas, mesmo que tivessem se gabado e agido com arrogância, Deus repreenderia a sua loucura e os julgaria. O foco do juízo de Deus nunca esteve realmente nas nações. Sempre foi sobre o seu amor e a sua disciplina para com o seu povo. Por isso, diferente de Israel, não havia promessa de restauração ou salvação para essas nações. Qual foi o pecado deles? O povo de Deus não o conhecia. Não entendia. Viraram as costas para Deus. Rejeitaram-no. Confiaram no mundo em vez do seu Criador. Praticaram uma religião vazia. Sacrifícios, ofertas, sábados e festas. Tudo isso enquanto cometiam o mal. Oravam a Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe dele. Diziam aos profetas: não profetizem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis. Profetizem ilusões. Seus líderes eram corruptos, amavam suborno e negligenciavam os vulneráveis. O amor de Deus pelo seu povo. E, no entanto, mesmo no seu juízo, mesmo na sua repreensão, mesmo na rebeldia deles, Deus nunca deixou de amar o seu povo. Ele continuou apontando para a promessa da vinda do Messias. Continuou preparando o caminho para Jesus Cristo. Esta é a história de amor de Isaías. E essa história continua.